Olá pessoal, meu nome é Edson Veloso, professor de História. Hoje a gente vai fazer a abordagem do tema da apostila número 5, capítulo 4, que diz respeito às grandes navegações, ou a expansão ultramarina, mesma coisa. A grande empreitada que é feita pelos povos europeus, rumo ao desconhecido, literalmente, porque eles não conheciam nada naquela época. Então eles vão se lançar ao mar em busca de alguma terra, mas praticamente com recursos muito reduzidos para o tamanho daquilo que eles estavam fazendo, tá bom? Então a gente vai ter como uma característica da expansão ultramarina, que é uma exploração que está sendo feita, dois principais pontos, duas principais características que chancelaram, que puderam fazer com que essas grandes navegações acontecessem. A primeira delas é com relação à cartografia, o acúmulo de conhecimento na produção de mapas. Cartografia é a arte ou a produção de mapas, Então, para que você faça um mapa que chegue mais próximo da realidade, você tem que ter conhecimento de como que é aquilo que você vai grafar, que você vai desenhar, tá certo? E isso daí foi se acumulando, ao longo dos séculos e de uma característica que a gente vai ver na cartografia, principalmente a cartografia portuguesa, é esse requinte, essa sofisticação na hora de fazer os mapas. E isso daí vai ser também uma forma, como a gente já falou em alguns encontros passados, é uma espécie de corporação de ofício entre aqueles que produzem mapas, Poucas pessoas conseguem fazer isso. Tantas pessoas conseguem reunir tanto conhecimento para produzir o mapa com uma fidelidade que é necessário, Haja visto para que se serve um mapa? Para você seguir, a partir de um pedaço de papel, na prática, lugares que você nunca foi, para te ajudar no deslocamento. Então ele tem que ser o mais fiel possível, à realidade, tá certo? Então a cartografia estava extremamente desenvolvida nesse período, naquela parte da Europa, principalmente Portugal, mais Portugal e menos Espanha. E também a concentração de tecnologia marítima, Isso daí é bem interessante. Por quê? Porque você vai ter, por exemplo, o advento da caravela, que é um tipo de barco em que você consegue manusear ele de forma mais segura, mais rápida, e ele também se movimenta mais rapidamente. Então, a condução dele é mais facilitada por tudo que ele apresenta de tecnologia, e em relação ao que existia, ele é um barco rápido, Então a caravela é fundamental para você se lançar nos mares aí do desconhecido, no caso o mar Atlântico principalmente, A bússola que foi inventada, e que dá uma noção até hoje, ela dá uma noção de referência. Hoje já o GPS faz isso, mas a bússola fazia um bom papel, e ajudava muito nas navegações, ajudou demais na propagação dessas navegações. O astrolábio, que já existia, mas que foi aperfeiçoado para esse serviço, para essa função. Então a gente tem que lembrar também que as expansões ultramarinas ou as grandes navegações, na verdade, são encontros culturais, choques culturais que a gente já se referiu, que aconteceram já anteriormente em outros períodos da história, mas aqui eles vão acontecer num nível até então nunca antes conseguido. Por quê? Porque você vai se chocar principalmente com povos nunca antes vistos, Você vai se ter contato com civilizações que você até então nem sabia que existia. Porque o que acontece, pessoal? Até um determinado período existia uma informação cartográfica, inclusive, grega ainda, bem antiga, que diz respeito assim, olha, os navios eles podem navegar, os barcos, o que for, podem ir até um determinado ponto. Dali para frente, ou você cairia, porque não teria mais onde você navegar, ou você
seria morto por um monstro qualquer, né, do mar, ou você seria queimado. Quer dizer, então não tinha muita opção, né, pessoal? E a partir disso que eu quero dizer que essa informação, ela acaba rebatendo no inconsciente popular. É uma mentalidade, é uma construção mental e que fica nas pessoas, fica introjetada nas pessoas. Então isso daí causa medo. E todos nós sabemos que do ponto de vista psicológico, o medo ele paralisa. Quando você está com medo, você não faz nada, né? Você fica paradinho, quietinho até o perigo passar. E aqui não é diferente, só que a característica principalmente do povo português era de um povo que era muito arrojado, muito ousado. E apesar de todo esse suposto imaginário popular de medo, ele faz esse movimento de se lançar a partir dessas técnicas, dessa tecnologia marítima aí, tá bom? Mas voltando, esse encontro cultural, ele é um encontro que vai também levar e trazer religiões, técnicas diferentes, mas também, pessoal, não é só coisa boa, né? Também coisa ruim também, no caso doenças, né? Então, o europeu trouxe até nós, né, aqui na América, tudo que ele tinha de bom e algumas coisas não muito boas, no caso as doenças também. E, pessoal, a gente tem que imaginar, vamos fazer um exercício rápido, outras coisas também, né, que não existiam aqui, que vem junto com a caravela, né, vem dentro da caravela para manutenção das pessoas que estão dentro da caravela. Essas pessoas precisam se alimentar, essas pessoas precisam de alguma forma ter algum tipo de distração nos momentos que é possível fazer isso. Então tudo isso vem junto, tá bom? Então a introdução, por exemplo, de animais, galinha que não existia aqui, cavalo que não existia aqui. Então tudo isso vai modificando e vai suscitando um caldo cultural que é próprio desse choque das culturas, tá bom? E a gente vai ter também como um destaque o mercantilismo, né, que é uma prática que acontece através da expansão dos mercados, a expansão de mercados, né, principalmente com relação à produção, né, que está cada vez maior. A atividade fabril, a gente já viu em outros encontros que ela está aumentando exponencialmente e você precisa de alguma forma fazer escoar essa produção. Tá bom? E uma das formas de escoar a produção é você aumentando mercados, expandindo, criando novos mercados, tá bom? Isso tudo baseado, isso também é interessante que vocês guardem, na questão do mercantilismo, uma política específica chamada metalismo, ou seja, que diz respeito ao acúmulo de metais. Então, todo país, dentro dessa filosofia mercantilista, todo país que tiver condições de acumular principalmente esses metais chamados nobres, o ouro e a prata, vai ser um país rico, tá bom? Tem algumas correntes aí historiográficas que dizem que foram subtraídas de solo na América, que alguma coisa em torno de 28 toneladas desses metais foram transportados e estão até hoje lá na Europa, desde essa época aí dos descobrimentos, do achamento, enfim, que aconteceu aqui nas Américas. Da chegada, vamos colocar assim, fica mais fácil. Da chegada do europeu aqui, tá bom? Então, quais são os países que vão sair, que vão tomar a dianteira, que são os países que vão sair na frente nessa corrida, né? Essa corrida marítima, né? De exploração marítima? Portugal e Espanha, fundamentalmente. Depois a gente vai ter o movimento de outros vindo na sequência, a Inglaterra, a França, menos a Holanda, mas você vai ter, como aqueles países que saem ali na frente, como eu disse, Portugal e Espanha, né? São os países que se jogam, se lançam rapidamente a isso. E Portugal, por que ele faz isso, né? Como é o primeiro, é mais interessante e mais importante que a gente guarde. Quais são os motivos que fizeram Portugal sair ali? Primeiro, tem uma questão que a gente nem colocou aqui, a questão também de caráter geográfico, né? Portugal é uma faixa de terra espremida pela Espanha e que ela não tem muito para onde sair para a Europa. Ela não tem fronteira a não ser com a Espanha e ela olha para o outro lado, ela tem o mar. Então, ela
faz esse movimento, ela faz essa opção de se lançar ao mar, porque para dentro ela não pode fazer muita coisa. Então, isso é uma questão. Agora, as que me parecem mais importantes também são, primeiro, a centralização do regime monárquico. A gente já viu em outras passagens aqui, em outros encontros com vocês, que Portugal é um dos primeiros países que consegue fazer uma monarquia de forma organizada. Ela consegue fazer a centralização da administração do império deles dentro de um regime monárquico organizado, um carreamento principalmente dos impostos, e essa concentração de impostos, de fortuna, né, essa concentração financeira em conjunto com a burguesia de então, é que faz com que também Portugal se lance nesse movimento. É um movimento do desconhecido, sim, mas é um movimento que tem uma perspectiva de retorno interessante, do ponto de vista, primeiro, financeiro, tá certo? Então, se você consegue fazer, como eu disse aqui há pouco, se você consegue, de alguma forma, instituir, criar, fazer surgir novos mercados, você tem mais uma oportunidade de escoar sua produção, você tem mais uma oportunidade de incrementar o seu comércio. Essa é uma questão. A segunda questão é a aliança que é feita entre a religião e a burguesia, né? Então, a Igreja Católica, o que ela está interessada? Arrebanhar novos fiéis para o seu rebanho, né? Então, o que ela quer? Ela quer fazer com que essas pessoas que vivem nesses lugares, entre aspas, desconhecidos, elas se tornem pessoas fiéis à sua religião. Então, é um conjunto, né? É uma combinação de interesses que também vai fazer Portugal se lançar nessa empreitada. Como eu disse um pouquinho também, essa escassez de recursos é relativa, né? Então, por quê? Por causa da questão de ser um território pequeno, uma faixa pequena. Então, você tem uma escassez relativa de recursos naturais, Portugal. E, por fim, mais uma vez, repetindo, né? Aquilo que a gente repete é o que é mais importante sempre, a tecnologia náutica. Como falava um professor meu, tudo que é importante que a gente repete é porque realmente é aquilo que a gente deve guardar. A tecnologia náutica, ela foi concentrada, né, numa chamada aí mitológica escola de Sagres, né, porque nunca se teve um prédio realmente que era uma escola de tecnologia náutica, mas a concentração nessa região de Sagres de bons navegadores, experientes navegadores, a concentração de tecnologia desses instrumentos que eu falei agora há pouco, tudo isso, né, borbulhando ali naquela região de Sagres, fez com que Portugal, como eu disse, mais uma vez de forma repetida, se lançasse nesse movimento dessas navegações. E o resultado, a gente vai ter, o primeiro resultado de Portugal acontece, um dos primeiros, na verdade, né? A gente tinha algumas outras navegações, mas para este lado do Atlântico, em 1500, o avistamento, né, da ilha de Veracruz, o primeiro nome dado ao Brasil, ele estava em caminho para a Índia, e para aqui há controvérsias as mais possíveis que vocês possam imaginar. Mas oficialmente ele fez esse movimento já sabendo o que acontecia aqui, já sabendo da localização, faz uma parada estratégica e se dirige para as Índias. Quem faz isso é o navegador português Pedro Álvares Cabral. A Espanha já havia feito alguns movimentos também, e principalmente Cristóvão Colombo chega à América alguns anos antes, 8 anos, ele chega em 1492, inclusive tem um filme muito legal que dá conta disso daqui. E Cristóvão Colombo, ele não era espanhol, ele era italiano, mas como eu disse, a concentração, né, daqueles locais onde havia uma necessidade fazia com que as pessoas se dirigissem para lá com seus conhecimentos, e o Cristóvão faz esse movimento. Então, a América, ela é achada, ou o Cristóvão chega até aqui, e na verdade ele parece que também existem controvérsias, enfim, que ele estaria chegando nas Índias, né? Mas pela ainda, né, incipiente capacidade de se localizar, enfim, tem essa versão.
Mas o fato é que ele chega em 1492 na América, né, a Espanha. E também o Fernão Magalhães, que curiosamente ele era português, mas estava a serviço da colônia espanhola, da coroa, desculpa, não da colônia, da coroa espanhola, ele chega nas Filipinas. E por que é interessante a gente também destacar essa data? Porque pela primeira vez ele vai passar, né, no extremo sul da América do Sul, fazer a passagem pelo local que hoje recebe o nome dele, que é o Estreito de Magalhães, e vai se dirigir até chegar às Filipinas. Então, ou seja, ele consegue dar pela primeira vez a volta no planeta Terra com esse navio que são as caravelas e com tudo isso daqui. Quer dizer, então esse também é uma data importante para que a gente possa entender que nesse ano aqui esse navegador, o Fernão Magalhães, consegue fazer esse movimento aí. Tá bom, pessoal? Então, isso daí é um resumo da expansão das grandes navegações, que é um movimento importantíssimo e está ligado diretamente a nós, né? Porque através dessas grandes navegações, nós Brasil, né? Essas grandes expansões ultramarinas, essas grandes navegações, é que o Brasil acaba sendo achado, descoberto, enfim, que o europeu chega até nós. Tá bom? E aí a gente sabe que o resto é história, que a gente vai caminhar aí em outras oportunidades. Então é isso que a gente tinha para falar para vocês. Um grande abraço, até a próxima, pessoal.